A graça e a paz de Jesus a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir isso em algum momento da sua vida. Que Deus esteja com você também. E eu queria convidar você a ler comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Se você tem Bíblia, encontre o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Aí depois você põe uma fita que eu já vou aí. Se você acessou pelo celular, pelo seu smartphone, acessa Marcos capítulo 2 e pode apagar que depois eu volto lá. Mas eu vou ler Marcos capítulo 2 hoje à noite. E eu queria pedir licença para você e pegar você pela mão e levar você hoje à noite, você não esperava por essa, para um lugar bastante sensível. E eu preciso pedir licença para fazer isso, porque vai doer. Quero levar você a um lugar chamado rejeição. Rejeição. A rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas. Dói. Ser rejeitado, ser rejeitada, dói. E dói tanto que os neurocientistas dizem que a dor da rejeição acessa a mesma área neural da dor física. Por isso é que os opioides que foram desenvolvidos para cuidar da nossa dor física também são acessados para quem tem uma profunda dor emocional. Um sofrimento emocional, uma dor na alma. Porque a rejeição dói. A rejeição, por exemplo, de um amor não correspondido. Você vai ou não vai se declarar? E se ao se declarar não der certo? Quando eu conheci a Silvia, por exemplo, eu olhei para ela e falei, essa é a mulher da minha vida. Foi arrebatador. Aí ela me olhou depois, eu já tinha visto a Silvia muito antes dela me notar, mas quando ela me notou, também foi arrebatador. E nós começamos a conversar e nos entendemos. Eu falei, essa é a mulher da minha vida. E ela me dando muita bola, vocês não imaginam. E eu me enchi de coragem, convidei ela para um date, porque era só papo de amigo. Eu falei assim, não, vamos... Fiz um financiamento para conseguir levar ela para jantar. Chegou lá, ela disse não. Falou que não, que eu estava entendendo errado. E se você já passou por isso, você sabe como foi a minha noite. Quando a pessoa por quem você está apaixonado, perdidamente apaixonado, você não trabalha, você não estuda, você só fica rabiscando o coração na sua caderneta, no seu caderno, você só fica esperando tocar seu telefone, você só fica... É isso, e aí essa pessoa diz não. Não. E a dor quando acaba? Quando a pessoa vai para você e diz assim, olha, eu te respeito muito, você é uma pessoa maravilhosa. Mas, aí dói também. E essa coisa, você é mãe dos meus filhos, e eu vou te respeitar para sempre, mas... Depois desse mas, é dor e, se folgar, é opioide mesmo. Dói. E quando não é assim, eu te respeito muito e tal, é que você descobre vendo o celular da pessoa, que já tem inclusive uma outra pessoa depois do mas, ou antes do mas, né? Que você está sendo substituída, substituído, trocado, trocada, a dor de uma traição. A rejeição dói, a rejeição ainda quando você... é substituído no coração de uma outra pessoa, especialmente uma pessoa que você ama, isso dói demais. E a gente vai experimentando essas rejeições da vida adulta, mas elas não começam aqui, elas começam lá na infância. A rejeição pode começar muito antes, pode começar no ventre.
Eu lembro desse homem que chegou para mim e disse: eu estava numa viagem de negócios em Recife, no auge da minha carreira profissional, liguei para casa para saber como estava a minha mulher e as minhas crianças, e a minha mulher me disse: estou grávida, e foi a pior noite da minha vida. Quando um homem, um pai, recebe a notícia de que vai ser pai novamente e diz que é a pior noite da sua vida, ou uma mulher que rejeita no ventre a sua criança, e tem a criança. Essa dor já nasce entranhada nessa criança, a dor da rejeição. A criança entregue a uma adoção. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, me rejeitou, não me quis, me deu. E a rejeição na escola? Você não conseguir fazer parte da galera, da turma. Você está isolado, isolada, por alguma razão. Você não entra naquele grupo das pessoas legais da classe. Você chega na segunda-feira, está todo mundo falando da festa, e você fala: que festa? E você percebe que só você não foi. Essas rejeições, inclusive essas que a gente tem experimentado com as rejeições por causa dos marcadores sociais, né? Porque você é negro, negra, porque você é mulher, porque você é homoafetivo, porque você é pobre, ou é pela sua classe social, ou é pela cor da sua pele, ou a sua origem étnica. E aí você precisa fazer um caminho bastante dolorido e delicado para conviver com as rejeições que acometem você sem que você tenha feito nada a não ser existir. E aí a gente diz isso, né? Desculpa aí por existir. Quando você cresce, por exemplo, numa casa em que você não é o filho predileto. E não adianta a sua mãe falar para você que ama você do mesmo jeito que ama seu irmão ou a sua irmã, e o seu pai também falar, mas você sabe que no fundo não é, ou não interessa o que eles façam ou deixem de fazer, lá no fundo da sua alma, você acredita que você não é tão amado quanto, e que você nunca chegará a ser tão amado ou amada quanto. E essas coisas doem. Às vezes é uma dor muito consciente, mas algumas vezes, por tanto que dói, a gente desenvolve uma capacidade que os estudiosos da saúde da mente, da saúde emocional, vão entender melhor. A gente desenvolve uma capacidade de auto-engano, a gente finge que não está acontecendo, ou a gente tenta se convencer de que não está acontecendo, a gente nega, mas ela está lá, dentro da gente. E chega na vida adulta, causando uma série de dores e conflitos. A gente vive uma sociedade digital, de mídias sociais, que funciona à base de likes e algoritmos, que parece ser uma sociedade de inclusão. Todo mundo está nas mídias sociais, mas ela não é. É, na verdade, uma grande sociedade de exclusão, porque nós construímos as nossas bolhas entre os nossos iguais, as nossas bolhas de afinidades, e os nossos seguidores e os que nos dão likes são semelhantes a nós, mas enquanto nós recebemos muitos likes e curtidas nas nossas fotos, etc., existe um universo de gente muito maior que nos rejeita. Então é uma sociedade de exclusão. Eu não sei se você já foi excluído de algum lugar, expulso. Eu já fui expulso. Quando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil me excluiu, me expulsou, eu falei: eita! Quando alguém diz para você: olha, nós temos uma forma e você não cabe dentro da nossa forma,
E você sabe que a nossa forma é a correta. Essa aqui é a forma que você deveria ter, mas você não consegue ter, ou você escolheu não ter, ou você transgrediu a forma. Nós temos uma norma e você não está dentro da norma, então você está banido. Você não faz parte mais de nós, você não é mais um dos nossos, a menos que você se arrependa, que você se retrate, a menos que você compreenda que nós estamos certos e você é que está errada. E eu estou falando de uma instituição religiosa, mas isso acontece na sua família, né? Você não pode vir aqui, a menos que você entenda que na nossa família você é a pessoa que causa problema. Então você fica de fora. Você não está na nossa forma, você não está na nossa forma e não atende à nossa norma. Então, para estar à nossa mesa, você precisa se retratar. Você precisa se transformar. E olha, haja terapia. Terapia, análise, remédio, consulta psiquiátrica e vigília de oração, monte, corrente. A gente vai tentando resolver essas questões e vai buscando dentro da gente uma energia que é cansativa e não sei se existe essa palavra, mas você vai entender, esgotativa. Você fica esgotado, esgotada. É uma energia, primeiro porque você tenta se conformar. Você tenta ser aquela pessoa que a galera que você quer que te aceite. E aí você tenta, mas você não é aquilo, mas você tenta. E é muita energia tentando ser alguma coisa que a gente não é. Você gasta muita energia para lidar, sem se deixar ferir, pelo menos não tão profundamente, para que você não perder a alegria de viver e até mesmo a capacidade de viver e de ser e de realizar. Então você gasta uma energia muito grande para conviver com olhares atravessados, comentários, indiretas, rejeições veladas. E aí você vai tentando lidar com aquilo e gasta energia quando você percebe que um olhar, um comentário, uma fala feriu profundamente. Aí você que faz terapia, você marca 3 sessões na semana. E quanto mais próximas as expressões de rejeição, mais profundas são as dores, né? Quando a rejeição vem de alguém que você menos imagina, e quando vem do ambiente da família, e especialmente da família nuclear, é irmão, é irmã, é aquela pessoa que você confiava, etc. E fora a rejeição que acontece dentro das nossas comunidades religiosas. Você não é um dos nossos. E quando uma comunidade religiosa diz para você que você não é um dos deles, é porque você vai para o inferno. Porque é religião, entendeu? Não é clube. É religião. A religião fala em nome de Deus. Se você está errado, e nós aqui estamos certos, você está contra quem? Contra nós? Não, você está contra Deus. Porque, inclusive, eu digo que você está fora da norma e eu mostro na Bíblia, eu mostro o versículo. Aí você fala, e agora? Não apenas eu estou rejeitado por eles, eu estou rejeitado pela Bíblia, eu estou rejeitado por Deus, é só o diabo que me quer. Dói. E está entendendo tudo? Eu acho que você está entendendo. E aí eu chego em Marcos capítulo 2, que eu pedi para você abrir. Cheguei. Porque eu encontro em Marcos capítulo 2... Jesus sentado à mesa com os rejeitados. Essa é a grande beleza do Evangelho.
Jesus está à mesa com os rejeitados. Eu leio Marcos capítulo 2, versículo 15, que diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, ou Mateus, muitos publicanos e pecadores, gente de má reputação, gente não benquista pela sociedade de sua época, gente mal falada, gente de má fama, gente torta, gente errada e gente estigmatizada. Então, Jesus estava com esse pessoal à mesa, ok? Então, com publicanos e pecadores, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Versículo 16 de Marcos 2. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, mestre da lei, fariseu, os estudiosos da lei de Deus, mais precisamente a Torá, a lei de Moisés, os mestres da lei e fariseus, o farisaísmo era o grupo religioso judaico dos dias de Jesus, mais conservador e mais ocupado em obedecer estritamente à lei. Por que os fariseus eram assim? Porque a desobediência à lei fez com que o povo de Israel passasse por momentos muito ruins na sua história, inclusive o cativeiro na Babilônia. E é na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do culto, da adoração, dos sacrifícios, lá na Babilônia que surgem as sinagogas. E o que os fariseus dizem? Olha, nós não podemos sacrificar no templo em Jerusalém, mas nós podemos estudar a lei. E nós podemos obedecer rigorosamente à lei, porque se foi a desobediência à lei que nos trouxe para o cativeiro na Babilônia, e nós nos tornamos escravos de uma nação estrangeira, é a obediência à lei que vai conquistar de volta o favor de Deus para nós. Então, quando eles estão lá nos dias de Jesus, os fariseus dizem: olha, a coisa está ruim com Roma, mas pode ficar muito pior se Deus resolver pesar a mão em cima da gente mais ainda. Então vamos obedecer à lei. Então os doutores da lei e os fariseus, que eram rigorosos, olharam aquela mesa de Jesus com gente rejeitada, e então aqueles homens disseram aos discípulos de Jesus: por que é que ele come com publicanos e pecadores? Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, contém ironia, eu não vim para vocês, eu vim para eles. Eu vim para os pecadores. Então agora a gente chegou na mesa de Jesus. E a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo. Na mesa de Jesus está todo mundo nivelado por baixo. Porque o pessoal do nível superior está fora da mesa. Está criticando a mesa. Está julgando a mesa. Está dizendo que a mesa está mal composta. Então, na mesa, ou à mesa, estão aqueles nivelados por baixo. Isto é, deveria ser todos nós. Como disse o Caetano, né? De perto ninguém é normal. Procura lá, vaca profana. De perto ninguém é normal. Já que eu citei o Caetano, Milor Fernandes. Admiráveis mesmo são apenas as pessoas que não conhecemos muito bem. Quando você chega perto e começa a conhecer mesmo, você vê que todo ídolo tem pés de barros. E que toda pessoa bem vestida tem esqueleto no armário. Porque você chegou perto. De perto ninguém é normal, porque não existe norma universal. Porque se você está dentro da minha norma, você está fora da norma deles ali.
E se você vai se conformar à forma deles aqui, você tem que se deformar em relação à norma daqueles outros ali. Então, não existe norma universal. Não existe uma norma que cabe todo mundo, de todas as culturas, de todas as expressões étnicas, de todos os momentos da história. Não tem uma norma. Nós sempre seremos bandidos para alguém. Mas no fundo, a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo, porque se Deus é o padrão, e se Deus é a origem de todas as formas e todas as formas, no padrão de Deus ninguém passa. Então, a mesa de Jesus, ou tem gente que nem você, que não é flor que se cheire, para dizer pouco, ou fariseu, hipócrita. E hipócrita, fariseu, não suporta a mesa de Jesus. Então a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo. E quem não está nivelado por baixo e acha que o padrão da mesa é muito baixo, nivelou-se por cima, já não vai conseguir ficar na mesa, entendeu? Então a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo. Essa mesa de Jesus é um ambiente de discernimento. Quando eu chego nessa mesa nivelado por baixo, eu chego num lugar em que eu automaticamente, está no oxigênio da sala onde essa refeição está acontecendo, a gente começa a ter que discernir, e discernir entre três coisas. Ou nós somos diferentes, porque somos pecadores e transgressores, e você está fazendo uma coisa errada, e você sabe que está, porque você está nivelado por baixo, então ou você está em pecado, chama pecado, fazendo o que não deve, sendo o que não deve. Ou você não está na categoria dos pecadores, você está na categoria dos doentes. Porque Jesus falou, eu vim para dois tipos de pessoa, ou doente ou pecador. Então você é um dos dois. Mas tem que saber, se isso aqui que eu estou padecendo é desvio comportamental sob o meu controle, e eu estou fazendo porque eu quero mesmo, ou se isso aqui que eu estou fazendo é fruto de um adoecimento da minha alma, de um sofrimento psíquico, emocional que eu carrego, é uma luta que eu travo, como a história daquele homem que entrou na minha sala, ele tinha ficado perdido no fim de semana, deu um perdido na família o fim de semana. Acharam o sujeito todo rasgado, sujo, imagina, fim de semana, usou o cartão dele lá em Osasco, longe da casa dele, aí acharam. Esse homem entra na minha sala e diz, pastor, eu quero que o Senhor me mande embora da IBAB. Por quê? Não sou digno de fazer parte dessa comunidade. Por quê? Sou alcoólatra, bebo muito. Torrei um cartão lá, não sei nem aonde, pastor. Fiz coisa que eu nem sei esse fim de semana todo. Falei, mas o senhor gosta de ser alcoólatra e torrar o seu cartão desse jeito? Falei, não, eu detesto, mas eu não consigo lidar com isso. Falei, o senhor acha que o senhor é um sacana mesmo? Ou o senhor é um homem que precisa de ajuda para lidar com isso aí? Ah, eu preciso de ajuda, mas não é na igreja, né, pastor? Ah, interessante, né? Se não é na igreja, onde? Há uma diferença, né, entre gente cínica e gente adoecida. E às vezes mistura muito, viu? Não dá para saber qual que é qual. Por isso é que Jesus, ele não fica colocando plaquinha. Aqui é o lugar do doente, aqui é o lugar do pecador, aqui é o enfermo, aqui é o pecador. E eu estou usando a questão do alcoolismo, porque o alcoólatra é tão culpado de beber quanto o tuberculoso é culpado de tossir.
Mas do mesmo jeito que dá para cuidar da tuberculose, dá para cuidar do alcoolismo. Beleza? Mas a gente tem que saber fazer uma distinção entre comportamento moral e algumas coisas que estão dentro da gente, quer sejam genéticas, físicas, impulsos e propensões do nosso organismo e até da nossa alma adoecida e dos nossos sofrimentos e dos nossos adoecimentos. Agora tem uma terceira coisa, que você pode ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu sou branco, você é negro. Aí você vai fazer o quê? Porque eu sou branco, eu sou doente? Porque eu sou branco, eu sou pecador? Sou, mas não porque eu sou branco. Da mesma forma, você é negro, você é negro. Você é japonês, você vai fazer o quê com o fato que você é japonês e ninguém aqui é japonês? Existem diferenças na sua vida, existem fatores de distinção da sua vida que colocam você do lado de fora da norma, mas o erro não está em você, está na norma. Aliás, geralmente o erro está na norma. Então a gente tem que discernir. Existem coisas das quais eu preciso me curar, existem coisas que eu preciso superar, e existem coisas que eu tenho que simplesmente aceitar, tanto em mim quanto em você. E a mesa de Jesus é um lugar de discernimento de quais são as coisas. Como é que é a oração da serenidade? Ajuda-me a... Não tem ninguém aí do CR ou do AA? Me ajude a aceitar que eu não posso mudar e coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Isso é a mesa de Jesus. A mesa de Jesus, portanto, é também um ambiente de cura, é terapêutico. E a aceitação à mesa já é boa parte do caminho da terapia. Ser aceito, não ser mais rejeitado, ser acolhido, ser amado, ser legitimamente reconhecido como um outro que tem o direito de ser outro, já é boa parte do caminho andado para a nossa cura. E a mesa de Jesus é não somente o caminho da cura, mas é também o caminho da transformação. Porque tem coisa em mim que eu tenho que transformar. Tem coisa em mim que é questão de vontade, disciplina, é uma questão de vergonha na cara, que nem o meu treinador. Eu falei para ele uma vez, a gente estava correndo na rua, eu falei assim, ô Edmundo, não tem nada assim que eu possa tomar para emagrecer? Ele falou, tem. Eu falei, o quê? Ele, vergonha na cara. Então, tem coisa que a gente tem que tomar vergonha na cara, tem coisa que a gente precisa de suporte médico, a gente tem que mudar. Quem acha que não precisa mudar é fariseu, é o hipócrita, é o vida dupla, porque todos nós aqui temos alguma coisa para superar e mudar, inclusive do nosso passado, da nossa história, das coisas que a gente já fez, das sequelas que ficaram em nós pelos pecados lá de não sei quando. Tem coisa para mudar. A mesa de Jesus é esse lugar. E a mesa de Jesus é um lugar que torna secundárias, eu acho que essa é a coisa mais importante, talvez, que eu queria falar para você hoje. A mesa de Jesus é o lugar, é o ambiente que torna secundárias todas as nossas distinções. Tudo aquilo que faz você diferente de mim, para melhor e para pior, e eu diferente de você, para melhor ou para pior, quando nós estamos numa mesa, nós estamos debatendo, eu querendo encaixar você na minha norma e você querendo me encaixar na sua. Eu dizendo que você está errado e você dizendo que eu estou errado. Eu dizendo que a sua crença é equivocada e você dizendo que é a minha. Eu dizendo que o seu comportamento é inaceitável e você dizendo que eu sou preconceituoso. A gente fica brigando o tempo inteiro. Aí quando Jesus chega na mesa e senta, toda a nossa discussão se torna secundária, porque a coisa mais importante numa mesa em que Jesus está sentado é Jesus.
E aí, se Jesus fosse fazer um filminho infantil com a gente debatendo e discutindo, Jesus ia olhar para mim e falar assim: Ed, olha para ele, chama ele de irmão, dá um abraço nele. E você aí, olha para ele, chama ele de irmão, dá um abraço nele. Agora, vamos começar aqui, ver quem que precisa mudar, quem que precisa curar, quem que precisa não sei o quê, quem que precisa continuar o mesmo. E é aqui nessa mesa. E quem chegar de fora, botando o olho nessa mesa, Jesus diz: parou? A mesa é minha, quer sentar, senta, não quer, vaza. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, se você não veio para ajudar, irmão, não vem atrapalhar, porque o sujeito aqui está muito machucado, está muito adoecido, já foi rejeitado demais para você rejeitar de novo. O sujeito aqui já está com muita culpa, muita vergonha, já está se afundando. Ou você estende a mão, ou fica de longe. Não vem para atrapalhar. Na mesa de Jesus, portanto, ou à mesa de Jesus, todas as nossas discussões são secundárias, porque o que é importante é o fato de que Jesus está presente em nós, nós somos irmãos e irmãs e existimos para nos ajudarmos uns aos outros no nosso caminho de cura e de transformação. Se não é isso, não é a mesa de Jesus. E, por exemplo, quantas pessoas estão impedidas de estar à mesa de Jesus? Teve essa senhora que veio falar para mim, ela e o marido, um casal muito querido, e disse assim: pastor, você sabe que um dos nossos filhos é gay. Sei. Então, e ele vai levar o namorado para jantar lá em casa. Legal. Mas o irmão falou que se ele for com o namorado, ele não vai. E agora o que eu faço? Falei: olha, eu acho o seguinte, que os meus filhos estarão à minha mesa se quiserem, e não estarão se não quiserem, mas jamais deixarão de estar à minha mesa porque foram proibidos de estar. Se você disser para o que quer levar o namorado, não venha, não traga seu namorado, você colocou uma norma e já fechou a porta. O outro você diz simplesmente: seu irmão vem, vai trazer um pessoal aí, amigo dele, vai trazer o namorado, sabe lá quem mais vem. E você é bem-vindo à mesa. É difícil, né? Nas nossas igrejas isso acontece muito. Tem gente que pode estar à mesa e gente que não pode. Quando nós estamos cantando há lugar na casa, não para todos. Venham todos. Não, não todos. Existem pessoas que são rejeitadas e continuam sendo rejeitadas. Eu sonho o dia quando vai acontecer com a IBAB aquilo que o Vini Júnior estava dizendo naquela emblemática, memorável entrevista que ele deu, combatendo o racismo, e ele disse assim: olha, eu queria que essa fosse apenas uma entrevista em que eu precisasse falar de futebol, e não sobre racismo. Eu gostaria de estar numa igreja em que as pessoas estariam à mesa, todas sendo bem-vindas, legitimamente recebidas, com todas as suas distinções, e algumas delas nós diremos: está adoecido, hein? Precisa de cura. Outras delas nós diremos: pecador, tem que se arrepender e mudar de vida e tomar vergonha. E outras nós diremos: você é assim mesmo, então continua assim, nós te aceitamos assim. Agora, quem aqui entre nós é que vai ficar dizendo quem é quem? Esse aqui é doente, esse aqui é pecador, esse aqui a gente aceita. É porque é isso que a gente faz a gestão da mesa, como se a mesa fosse nossa. A mesa não é nossa, a mesa é de Jesus. A rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas.
As pessoas rejeitadas, elas sofrem, elas desenvolvem adoecimentos psíquicos e emocionais que comprometem toda a sua existência, todas as suas relações. Elas se envolvem com adicções, tentando lidar com o seu sofrimento, a sua angústia. Elas desenvolvem comportamentos de transgressão, do tipo, já que eu sou todo errado mesmo, então deixa eu ser errado de vez. E em caso extremo, as pessoas rejeitadas, de tanto que lutam, ou pela sua transformação, ou pela sua adequação à norma e à forma, ou pela sua inclusão, e não conseguem. Em caso extremo, as pessoas rejeitadas, elas se matam. A mesa de Jesus não pode ser um lugar de rejeição. Precisa ser um lugar de abraço e acolhimento. Então, quando nós cantamos há lugar na casa, há lugar à mesa, e venham todos, são todos mesmo. Eu gostaria de um dia viver isso numa comunidade. Eu não sei quando esse dia vai chegar, não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu gostaria. Você gostaria? Pois é, eu não sei. Eu não sei se você gostaria. Mas é assim que eu consigo ler o Evangelho. E eu espero ter ajudado você a ler o Evangelho e ter emprestado as minhas lentes para você ler o Evangelho. Eu não sei se eu poderia ser mais claro e desenhar, mas eu queria terminar convidando você a uma oração, mais uma oração. E eu vou ser mais ousado ainda. Eu queria dar a oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui à frente para eu orar por você e com você. E você falando, vindo aqui, você estará dizendo assim: Ed, eu sei o que é rejeição. E eu me senti não digno de estar nessa mesa, mas eu entendo que na mesa de Jesus, qualquer coisa que eu seja, qualquer coisa que eu tenha feito, é secundário ao fato de que Jesus me quer nessa mesa. E esse é o começo da minha nova vida. É com Jesus. A diferença que Jesus faz na nossa vida. Então, se tem uma dor aí dentro de você, e você quer chegar aqui à mesa, pode vir. Há lugar na casa, há lugar na mesa. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar, e se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Estou aqui com você. Ao som da sua... Uma pessoa homoafetiva aqui em cima desse palco, e nós disséssemos, bem-vindo à mesa da IBAB, alguém poderia levantar e falar assim: ô pastor, peraí, é pecado. Outro alguém se levantaria e diria: não, não é pecado não, é uma questão psicoemocional, faltou figura masculina na infância, sofreu abuso, dá para a gente curar. E outra pessoa levantaria e diria assim: não, não é nem uma coisa nem outra, a pessoa é assim, só temos que aceitar. Eu acho que Jesus diria assim: ó, vocês três aí, vocês discutem aí que eu vou jantar com o cara. É possível que vocês fiquem discutindo sem tirá-lo da mesa? Sem tirá-la da mesa? Enquanto vocês discutem, eu posso ficar aqui com essa pessoa? Agora, eu coloquei uma pessoa homoafetiva aqui no palco comigo, mas tem outras pessoas que poderiam estar aqui. Eu não sei qual é a sua anormalidade. Onde você está fora da norma?
Porque eu, por exemplo, convivo o dia inteiro com as minhas mídias sociais, um monte de gente dizendo que eu sou anormal. Eu estou fora da norma de um montão de gente. Eu preciso saber se eu estou fora da norma e eles estão certo a norma e eu que estou deformado. Eu preciso saber se não tem nada, não é um problema meu, é um problema deles. Eu preciso saber se eu estou num ponto cego e o Espírito Santo tem que me iluminar. Mas uma coisa eu sei, eu estou junto com Jesus e Jesus não largou a minha mão em nenhum momento. Eu não sei qual é a situação que faz você acreditar que você está fora da norma de alguém. Mas eu queria te dizer, o seu lugar é na mesa com Jesus. Ali você encontra discernimento para saber o que é o que. Ali você encontra oportunidade, caminho de cura, caminho de transformação, de libertação, de superação. E Jesus é a pessoa que pode caminhar com você para transformar a sua vida do jeito dele. Porque se tem uma norma, uma forma com a qual a gente tem que estar em alinhamento, é de Jesus. Amém? Então eu oro que isso seja uma experiência sua, seja uma experiência nossa como comunidade. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo convite que o Senhor nos faz para estarmos à mesa contigo. Obrigado porque trazemos nossos adoecimentos, nossos pecados, trazemos o que nós somos e quem nós somos, e somos recebidos amorosamente, e o Senhor nos protege à mesa contigo. Obrigado, Senhor. E juntos como tua igreja, nós nos expomos, desejando ser uma grande, imensa mesa, e que só fique de fora quem quiser ficar de fora, e ninguém seja proibido de estar nessa mesa. E te pedimos que todos nós que estamos à mesa contigo, sejamos visitados a cada dia, tocados pelo teu perdão, pela tua cura, pelo poder do teu Espírito Santo, para sermos pessoas que refletem a tua imagem, a tua semelhança, o teu amor, a tua bondade. Eu oro juntamente com os meus irmãos e irmãs, que as suas dores e as suas rejeições sejam banhadas pela tua graça, pelo teu amor incondicional, e que cada um ouça: você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em você eu tenho prazer. Que essa voz de Deus, o nosso Pai, alcance cada consciência, cada coração, para a glória do teu nome, para o nosso bem, em Cristo Jesus. Amém. 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 Beijo.